pessoal. Primeiro a gente quer saber do senhor como o senhor recebeu o projeto que foi protocolado hoje pelo presidente Rodrigo Pacheco, o que o senhor acha dos pontos principais e também como é que fica a tramitação aqui daqui para frente. Muito feliz em ver a ideia, né, que foi iniciada há alguns meses atrás, agora de fato sendo concretizada com a tramitação no Senado Federal. Eu, a todo momento que tenho a oportunidade, falo que esse é o principal problema que o Estado de Minas Gerais vive, na minha avaliação, e agora se avizinha uma solução sustentável que de fato resolva o problema da dívida, né, sem, de uma certa forma, espremer os servidores, empresas públicas. Então, eu estou muito esperançoso, feliz com esse início dessa tramitação, mas especialmente muito confiante também com a sensibilidade dos senadores, dos deputados federais, enfim, do Congresso Nacional, aguardando saber de que forma que a Assembleia vai poder ou precisar trabalhar com esse cenário. Pelo que eu vi rapidamente a proposta, eu entendo que ela é muito melhor do que o regime de recuperação fiscal que vem tramitando aqui na Casa, especialmente levando em conta num cenário de abatimento de mais de 20% através de ativos do Estado, né? E aí você tendo um perdão de 2% dos juros, além do IPCA, mas além disso, investimentos nesse fundo, né, do fundo compartilhado com todos os estados, inclusive os estados adimplentes, e também o outro 1% que sobra serem reinvestidos no Estado de Minas Gerais. Então, eu acredito que é uma proposta viável, uma proposta para a gente entender que colocar, quem sabe, em números, se nós pegarmos um abatimento de em torno de 40 bilhões de reais, que dá em torno de 24% da nossa dívida, mais o abatimento desses 2%, perdão desses 2%, nós estamos falando de uma parcela em torno de 8 bilhões de reais para o Estado de Minas Gerais, sendo que desses 8, na verdade, para pagamento de dívida são 6 bilhões, os outros 2 bilhões, vamos arredondar aqui, que sobram, de fato, para o fundo e para ser reinvestido através de infraestrutura, segurança pública ou educação, como foi anunciado. E é uma parcela, essa que eu estou dizendo, que já, de uma certa forma, já estava prevista dentro do orçamento do Estado, pela peça que foi encaminhada para a Assembleia, previsto esse valor mais ou menos de pagamento. Então, estou entendendo que essa proposta que foi apresentada em Brasília, ela está muito de acordo financeiro e orçamentariamente falando, mais ou menos com o que o governo estava pretendendo já pagar a partir do ano que vem aqui para Minas Gerais. O senhor falou, então, RRF já fora de cogitação já, vai ser engavetado esse projeto? Na verdade, desde o início desse processo como um todo, eu sempre tive muita responsabilidade, continuo tendo, com esse tema, repito, o principal tema de Minas Gerais. A todo momento eu falava que o regime de recuperação fiscal só seria votado se nós não tivéssemos ou mais tempo ou um novo caminho, né, a ser apresentado para os mineiros e para as mineiras espalhados nos 853 municípios. Então, neste momento, nós estamos ainda aguardando uma manifestação do Supremo sobre esse novo prazo que nós temos que aguardar, se vai ser dado ou não, para saber se a Assembleia precisa se pronunciar ou não sobre o regime de recuperação fiscal. Então, a princípio, eu ainda não excluí ele do meu calendário de votações, exatamente porque eu preciso aguardar a manifestação do Supremo. Até onde eu ouvi falar, parece-me que hoje ainda o Estado vai fazer uma provocação ao Supremo, né, com esse fato novo que foi o início da tramitação desse projeto. Então, nós temos que aguardar essa manifestação para saber se, porventura, nós teremos de discutir esse regime ou não. Por que isso? Repito, nós temos, claro que eu entendo que esse caminho, esse novo caminho é muito melhor do que o regime. Mas, se nós não tivermos mais tempo e esse projeto tendo sido aprovado até o final, né, desse trâmite como um todo, eu também não posso ter a ser irresponsável de entender que o governo pode pagar até o final do ano 6 bilhões de reais ou um pouco mais, dependendo da parcela que for. Então, a Assembleia vai agir, como sempre, com muita responsabilidade nesse tema. Presidente, o governador chegou a questionar esse projeto, né? Esteve lá em Brasília, disse que o abate, principalmente inicial, o desconto é pouco. Como é que fica toda essa questão? O senhor está falando que é algo que está previsto, inclusive, no orçamento do Estado. Eu acho que é natural todos sugerirem modificações, aperfeiçoamento no projeto, inclusive, com o início da tramitação do projeto, os governadores, os deputados, senadores, poderão todos, obviamente, né, sugerir ideias, inovações. Repito, eu não tenho dúvida que esse projeto que foi apresentado hoje, da forma que está iniciando, e obviamente ele pode se alterar no caminho, como eu disse, ele é muito melhor do que o regime. Né? É importante nós lembrarmos que de vez em quando nós esquecemos dessas discussões. O regime, além dessas duras imposições,
Daqui a 10 anos nós temos 210 bilhões de dívida para os nossos filhos, para os nossos netos, né, terem de resolver esse problema. Enquanto esse novo projeto, ele demonstra uma quitação dessa dívida que em alguns anos Minas Gerais vai ficar livre desse principal problema. Quando nós fomos ao presidente Pacheco no final do ano passado, talvez em novembro, se eu não me engano, com todos os líderes da casa de base, ou seja, do governo e da oposição, e quando foi o primeiro momento onde o Brasil como um todo começou a se manifestar, ou seja, há 20 anos nós estamos tentando pautar essa discussão em cenário nacional, e nós conseguimos, graças a Deus e graças ao trabalho do presidente Pacheco. Então não tenho dúvida que qualquer outra solução é melhor do que do regime que está sendo votado aqui. É só a gente ver o Rio de Janeiro, que aderiu ao regime há alguns anos atrás e hoje já pediu na justiça também a suspensão porque não está resolvendo o problema do Rio de Janeiro. Então eu acho que a questão de regime não é muito mais a questão de gestão interna do governo, do executivo. É natural que o governador possa também sugerir melhorias nesse projeto, mas vamos aguardar agora o início da tramitação. Você acha que é uma derrota para o governador Zema, esse posicionamento? Eu vejo que é uma construção a quatro mãos, né? Ou seja, no primeiro momento, o governo atual ficou aí, pelos últimos 4, 5 anos, insistindo nessa ideia do regime de recuperação fiscal, mas também porque não tinha outra alternativa à época se avizinhando. Quando a Assembleia fez esse movimento de atraso do presidente do Congresso Nacional e surgiu essa nova alternativa, logo depois o governador também, Zema, e o próprio governo aderiram à ideia também, dando sugestões. Agora, não acho que é derrota ou vitória de ninguém, eu acho que é uma vitória de Minas Gerais, porque, repito, se conseguirmos resolver isso, nós estamos resolvendo o principal problema do estado de Minas e, obviamente, de todos os outros estados da federação que convivem com esse problema também. Presidente, existem alguns projetos aqui já na Assembleia que seriam adicionais ao projeto do Rodrigo Pacheco, por exemplo, viabilizando a federalização da Codemig, da Cofaz e da CEMIG. Como que o senhor acredita que eles vão tramitar aqui na Assembleia? Se vai ser rápido ou se vai ser preciso feito algum tipo de negociação entre a base e a oposição? Todo projeto aqui tem que ter negociações, conversas, é natural. Nós temos que aguardar, repito, o que vai vir desse projeto de Brasília, né? O projeto, a tramitação final dele, o que vai caber à Assembleia. Eu não tenho dúvidas que essa questão de discussão de federalização, ela já está posta e é uma forma, ou talvez a única forma, que o Minas Gerais hoje tem de quitar pelo menos ou no mínimo 20% da sua dívida. Para vocês terem uma ideia, eu particularmente, apenas uma opinião, eu tenho minhas reservas quanto à questão de federalizar todas as empresas para essa discussão. Mas a Assembleia não será empecilho em nenhum momento, pelo contrário. O que o governo do Estado e o governo federal acertarem, a Assembleia estará aqui para ajudar a resolver esse problema. Então, nós vamos ter que discutir Codemig, nós vamos ter que discutir CEMIG e Copasa em algum momento, se fosse um entendimento dos governos. Então, nós temos que aguardar primeiro o que vai vir desse projeto que iniciou a tramitação nesse momento. Qual você acha que tem que ficar de fora desses estatais? Você disse aí que não concorda com todos. Eu não estou entrando no mérito de nenhuma. Eu só acho que todas as empresas serem federalizadas, eu acho que não é o caminho para o Estado, apenas uma opinião. Repito, nós temos que ver a tramitação na Assembleia, o que vai vir, e principalmente o acerto entre os governos. O que os dois governos acertarem para resolver esse problema, nós vamos estar ao lado. Então, nós temos aí diversos outros projetos tramitando na casa, acontecendo, enfim, então nós temos que discutir cada problema no seu momento. Alguma mais? Sem nada, né? Graças a Deus. Não, gente, IPSENG, claro que sim. Mas nada mais, né, Cleiton? Que dia que o senhor vai pautar o IPSENG? Não, o IPSENG é um projeto importante que envolve todos os servidores do Estado, né? Nós estamos discutindo. Hoje mesmo eu escutei, alguém me perguntou aqui internamente de que, porque vão pautar o regime de recuperação fiscal já no final da semana. Primeiro o seguinte, quem faz a pauta são os líderes da casa, juntamente com o presidente, e se dependesse do governo, não tem dúvida que PSM, IPSENG, o próprio regime talvez já estaria sendo votado, se estava aprovado ou não, outra história, mas teria sido votado já na casa. Eu estou dizendo isso para dizer o seguinte, que nós não podemos fazer nada com pressa, nós temos que ouvir a todos, fazer uma construção com muita calma. O governo do Estado, sobre o IPSENG, mandou apenas hoje o impacto financeiro orçamentário deste projeto. Como mandou apenas hoje, é impossível dos deputados, da Assembleia, fazer uma análise dessas informações que, repito, chegaram apenas hoje, a tempo de votar antes, ou no período de julho agora. Então, muito provavelmente, o IPSENG será analisado apenas no segundo semestre.
Presidente, só para o senhor estar disponível aí, em relação à LDO, o que aconteceu hoje em Brasília, muda alguma coisa na tramitação da LDO ou não? Não, mas não vejo necessidade de mudar alguma coisa na LDO, está sendo discutida com a previsão de ainda essa semana ser apreciada pelo plenário. Não vejo discussão. O importante é isso, ou seja, o IPSM, nós não temos nenhum acordo para ser pautado ou discutido, votado aqui na casa nesse momento. O IPSENG certamente, agora, porque o governo mandou apenas agora esse impacto, apenas no segundo semestre. O recesso começa quando? Depende da votação da LDO, se for ainda essa semana, nós temos até o dia 18, né, regimentalmente falando. Então, dessa semana para a próxima, provavelmente, depende muito dessa questão do regime de recuperação fiscal. Se, porventura, nós não tivermos um novo prazo, isso é importante que você saiba, se nós não tivermos um novo prazo dado pelo Supremo sobre essa pauta, muito provavelmente, repito, por conta de não termos mais prazo e aí esse projeto novo ainda não ter sido votado até o final, muito provavelmente a Assembleia estará discutindo o regime no início da semana que vem, para que a gente consiga cumprir o prazo. Desde o início eu disse, a Assembleia não vai perder o prazo. Acho que não é o caminho, não é um bom remédio. O regime de recuperação fiscal é uma solução para um governo e não para um Estado de Minas Gerais, não para o Estado de Minas Gerais, e nós queremos construir um projeto que seja a solução sim para um governo, mas especialmente para o Estado de Minas Gerais. Essa tramitação em Brasília, como é que você pode explicar? Não é um projeto de lei ordinário, né? Não, é um PLC que, até onde eu entendi, de acordo com o regimento deles, ele vai direto para o plenário, então, muito provavelmente, eles têm as instruções, obviamente, a serem feitas. Eu não conheço o regimento de Brasília, não tenho certeza, mas aguardando essa questão, mas a informação que eu tenho é que eles vão fazer todo o esforço para ainda antes do recesso do Congresso Nacional votar, pelo menos ainda no Senado. Aí depois vai para a Câmara, aí depois se Câmara, tiver emendado, volta para o Senado. Tá? Ok. Tá bom? Combinado? Obrigado.